Olá, meus amados e queridos irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos juntos aqui no canal Explicando a Bíblia. Sou o vosso amigo, pastor Daniel Fontinelli, à disposição para juntos tratarmos de assuntos importantíssimos da Santa Palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre um assunto maravilhoso, que é como obter o perdão de Deus. Existem muitas pessoas frustradas achando que não tem mais perdão. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, que muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, e como saber se eu blasfemei ou não contra o Espírito Santo para ser perdoado ou não por Deus. Existe essa dúvida na cabeça de muita gente. Mas hoje eu quero falar sobre como obter o perdão de Deus. Como sempre, dê o seu joinha, o seu like, inscreva-se em nosso canal, nos ajude a fortalecer o nosso canal, porque assim o YouTube vai entender que os nossos conteúdos são importantes para você e assim vai recomendá-los para você e para outras pessoas que certamente vão gostar de ouvir, de assistir aos nossos vídeos. E mais uma vez lhe peço, se você desejar adquirir o nosso dicionário bíblico etimológico Fontinelli, você já sabe onde encontrar, não é mesmo? Na plataforma www.upbooks.com.br você vai encontrar esse dicionário à sua disposição. Você compra até em 3 vezes no cartão sem juros, ou entre em contato comigo e eu mandarei para você pelos correios, tá bom? Vamos à palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 9. Nós vamos discorrer hoje sobre o tema como obter o perdão de Deus. O que fazer para ser perdoado por Deus? Uma pessoa que se sente culpada, ela fica muito transtornada, preocupada, fica inquieta, sem saber o que fazer para obter o perdão de Deus. No livro do profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 9, Daniel escreveu e disse: ao Senhor pertence o perdão. Ao Senhor pertence o perdão. Se o perdão pertence ao Senhor, então não existe dificuldade para você ser perdoado pelo Senhor. Qual a dificuldade que você pode encontrar para ser perdoado por Deus? Não há nenhuma dificuldade. É só você acreditar, é só você buscar e confiar que você vai encontrar este perdão. E o que é o perdão? O perdão é a faculdade de perdoar o imperdoado, o imperdoável. E essa faculdade de perdoar, ela faz parte da santidade e da moral e do caráter de Deus, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Olha, quando uma pessoa perdoa, o maior beneficiado é quem perdoa, não é quem recebe o perdão. Porque quando você perdoa alguém, você alivia do seu coração toda mágoa, todo rancor. Então, se alguém te fez mal e você está irritado com essa pessoa e ela vem e te pede perdão, ela também é beneficiada. Mas o maior beneficiado é você que perdoou, você que liberou o perdão. Então, essa questão de receber ou não o perdão de Deus não depende somente da faculdade de Deus lhe perdoar, mas depende também de nós. Nós devemos ter a capacidade de pedir o perdão a Deus, de termos essa coragem de pedir o perdão a Deus, de termos a atitude de ir a Ele com arrependimento e pedir perdão. Como o salmista no Salmos 25, versículo 11 e o versículo 18, o salmista disse que Deus perdoou todos os seus pecados. Então, Deus não perdoa todas as nossas transgressões? Salmo 103, versículo 5. Ele não perdoa? Claro que perdoa. Deus pode perdoar todos os nossos pecados, desde que você peça perdão a Ele com sinceridade. Ele perdoa sim. E a Bíblia diz ainda em Salmos, que em segundo livro das Crônicas, no capítulo 30, versículo 18 e 19, que Deus, o Senhor, perdoa todo aquele que o busca. Todo aquele que o busca, Ele perdoa. No capítulo 7, também versículo 14, Ele perdoa todo aquele que o busca. E a Bíblia diz ainda em Romanos capítulo 2, versículo 4, que a benignidade de Deus
nos leva ao arrependimento. Só o fato dele ser benigno, só o fato dele nos tratar bem, só a sua benignidade já nos leva ao arrependimento, ao sentimento de contrição, de pedirmos perdão a Deus. Não existe nenhuma dificuldade para pedir perdão a Deus quando nós desejamos pedir perdão, quando isto parte de nós mesmos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 8, o médico amado, ele escreveu, e Jesus Cristo disse claramente que devemos produzir frutos dignos de arrependimento. O que é produzir frutos dignos de arrependimento? É mostrar que você de fato está arrependido. E produzir frutos dignos de arrependimento é a mudança no comportamento do indivíduo. Não adianta você pedir perdão a alguém e você continuar do mesmo jeito. Você ofende uma pessoa, pede-lhe perdão e continua ofendendo nas redes sociais. Você ofende uma pessoa, pede perdão e continua tratando essa pessoa mal. Então isso não é um fruto digno de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento é atitude. É você decidir mudar. É você mudar seu comportamento a partir daquele momento que você pediu perdão. Ou seja, se você pede perdão a Deus, a partir daquele momento você vai buscar uma vida diferente. Porque aquele que confessa, se arrepende e deixa, encontrará o favor do Senhor. Então, perdoar é algo que Deus transmitiu para nós, que nós também, como seres humanos, como servos de Deus, devemos aprender a liberar o perdão uns para com os outros. Em Jeremias capítulo 31, versículo 34, diz que ele perdoa e não se lembrará mais. Isso é que é o perdão. É você não ficar lançando em rosto. É você não ficar se lembrando daquilo que aconteceu. Porque toda vez que você se lembrar do que aconteceu, você vai construir no seu coração uma mágoa. Você vai construir no seu coração um sentimento negativo, de mágoa, de ressentimento, porque alguém te magoou, porque alguém te ofendeu. Mas quando você libera o perdão, aí sim, aí as coisas mudam. Nós encontramos na Bíblia, Saulo de Tarso se arrependeu, Pedro se arrependeu quando negou a Jesus, Davi se arrependeu quando cometeu pecado contra Deus. Então, quando a pessoa se arrepende, existe sim o perdão. Há uma diferença entre o arrependimento de Judas Iscariotes e o arrependimento de Saul. Por exemplo, Judas Iscariotes teve ressentimento, teve remorso, mas não pediu perdão a Jesus. Isso o levou ao suicídio. Saul pediu até perdão a Davi, pediu até perdão a Samuel, mas não se arrependeu verdadeiramente. Tanto é que ele procurou a feiticeira da época, que a Bíblia chama de pitonisa. Então não existem limites para o arrependimento, como não existem limites para liberar o perdão. Se você está magoado com alguém, perdoe-o, porque o perdão é o melhor remédio que existe. Conheci um pastor, um grande homem de Deus, chamado pastor Nestor Henrique de Mesquita, que já dorme no Senhor, e ele dizia: farmácia não fabrica, nenhum lugar constrói, mas o melhor remédio para as mágoas é o perdão. Esse é o melhor remédio que existe e eu concordo com ele e sei que o pastor Nestor perdoou muita gente nesta caminhada por mais de 50 anos de ministério. Muita gente ele fez mal e ele perdoou muita gente e hoje está na glória com o Senhor porque liberou o perdão. Libere o perdão, meu irmão, e você só vai obter o perdão de Deus se verdadeiramente você se arrepender. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial, em nome de Jesus.